Um caso, no mínimo, intrigante de como o patrimônio do deputado federal Fred Linhares, que é do Republicanos aqui do DF, ele cresceu desde quando ele foi eleito em 2022. E o cresceu aqui, Camila, não é eufemismo de nenhum jeito, viu? Não é mesmo, Rafael, porque a coluna do Tássio Lohan trouxe que nos últimos meses o deputado adquiriu carros de luxo e também uma mansão em uma área nobre aqui de Brasília. E esses bens são avaliados aí em quase 6 milhões de reais. Para dar uma dimensão do que a gente quer dizer, o valor em bens adquiridos nesse período em que ele está na Câmara é 600 vezes maior do que o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral em 2022. Exatamente, Camila. Naquele ano, 2022, ele declarou um patrimônio de 10 mil reais, somente 10 mil reais. Mas vamos chamar o Tássio para que ele explique melhor como é que ele descobriu essa situação toda. Tássio, muito boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Camila. Tudo bem? Conta pra gente aí, de fato, entre 10 mil e 6 milhões de reais, há uma diferença grande. Eu não sei muito bem quanto é 10 mil, não sei também quanto é 6 milhões, mas eu sei que a diferença é grande. Exatamente, uma diferença aí, como a Camila disse, de 600 vezes, né? Essa declaração que ele fez ali em 2022 foi feita à Justiça Eleitoral, né? Todo candidato tem que fazer essa declaração de bens ali, né? Uma declaração de patrimônio, justamente para informar ali ao eleitor o quanto que ele possui e, além disso, para o próprio eleitor, para a imprensa, para os órgãos ali de investigação, ter essa noção ali de quanto que o patrimônio cresce ali, né, nesse período de 4 anos, às vezes até mesmo de 2 anos, quando ele se candidata assim de um período ou outro, para ver se tem uma evolução patrimonial que chama atenção. Nesse caso, né, em 2022, ele declarou esses 10 mil reais, né, que na verdade esses 10 mil reais era a participação que ele tinha em uma empresa, que ele tem em uma empresa ali, né, não era nada mais além do que isso. E aí a gente foi atrás do patrimônio dele, que ainda não foi declarado, apesar de que ele provavelmente vai se candidatar aí a deputado federal nesse ano. O TSE ainda não abriu não ainda divulgou esses dados, né, da declaração de patrimônio, mas a gente teve acesso ali a alguns detalhes dessa evolução patrimonial. Um deles que chama a atenção é uma mansão que ele comprou no Lago Norte, área nobre daqui de Brasília, avaliada em 4 milhões e 700 mil reais. Essa compra foi feita em 2024. A gente teve acesso à escritura que mostra que ele pagou ali 2 milhões, perdão, né, 2 milhões e 400 mil reais num primeiro momento, e no segundo momento, ali no mesmo ano, ao fim daquele mesmo ano, pagou ali o restante, né, os 2 milhões e 300 mil reais para o vendedor e adquiriu essa mansão ali no Lago Norte de mais ou menos 700 metros quadrados. Além disso, a gente identificou pelo menos 4 veículos, né, incluindo uma Porsche Carrera 911. Eu cobri muito a farra do INSS, só aprendi o que é uma Porsche Carrera, porque o careca do INSS tinha também uma Porsche Carrera 911. O Fred Linhares também comprou uma Porsche ali avaliada em mais ou menos 1 milhão de reais, uma Porsche cinza, uma moto BMW e, além disso, 2 carros clássicos, né? Se vocês puderem até me ajudar a lembrar o nome deles, né? Se não me engano, é o Volkswagen Variant. Um 75 e uma Mercedes-Benz C200 de 1998. Exatamente, Rafa. São carros ali clássicos, né? Um deles, né, de 75, tem aí, se não me falha a matemática, aqui, mais de 50 anos, né? Se botar ali no papel. Então, são carros ali que devem ter um valor, de certa forma, substancial. E ele comprou todos esses veículos aí nos últimos meses. A gente, obviamente, procurou o Fred Linhares. Ele disse que não tem nenhuma irregularidade, que esses bens foram adquiridos por meio de financiamento, inclusive, e negou qualquer irregularidade. O que chama a atenção ainda é, se a gente for contar só de salário líquido que ele recebeu, né, desde quando ele foi eleito, ali em 2022, e aí até agora, 2026, se contar todo o salário líquido mais as gratificações, ele recebeu mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais. Isso se ele não tivesse gasto nenhum centavo com nada e tivesse só juntado todo esse dinheiro. E ainda assim, esse valor é 30% mais ou menos desse patrimônio que a gente está revelando aí, da mansão de 4 milhões, mais esses veículos aí de luxo e clássicos que a gente está mostrando, né, Rafa e Camila? Ô, Tássio, e me diz uma coisa. Aqui também eu tô vendo, né, que esse valor que você citou
do 1.400.000, que é o que ele recebeu de líquido, né, de salário, equivale a cerca de 24% do patrimônio adquirido no período. Infelizmente, é comum que hajam esses aumentos de patrimônio, né, muito exacerbados em deputados e senadores. Você falou que ele disse que é tudo regularizado, obviamente financiamento. Foi só isso que ele falou? Ele realmente não quis entrar em mais detalhes? Ele não entrou em mais detalhes, ele mandou essa nota ali mais simples, dizendo que, de certa forma, confirmando, né, que ele realmente adquiriu esses bens, mas dizendo ali que está todo dentro da legalidade e que foi financiado. Tem um detalhe, Rafa, importante, que é o histórico do Fred Linhares, né? A coluna Tasso Lohan, né, o Matheus Salomão, que trabalha comigo há mais ou menos uma semana e meia, a gente publicou uma reportagem mostrando que uma emenda que o deputado Fred Linhares destinou para uma ONG foi parar simplesmente numa empresa do ex-chefe de gabinete dele. E aí, o que foi fazer? A gente foi atrás dessa emenda e essa emenda financiou um aplicativo ali que tem uma causa muito nobre em defesa das mulheres, tudo mais. É um aplicativo ali que tem essa pauta ali interessante. Só que a gente foi ver o aplicativo tinha menos de 1.000 downloads, assim, tinha, se eu não me engano, 800 downloads, sendo que a proposta do aplicativo era ter mais de 100.000 downloads, né? Então, existia um projeto ali para esse aplicativo ter 100.000 downloads, a gente foi ver e tinha 800 downloads, o que chamou a atenção porque foram gastos ali mais de 900 mil reais só com a empresa desse ex-chefe de gabinete dele, né, para fazer esse aplicativo e, de certa forma, foi um aplicativo ali que ninguém conhece, ninguém sabe ali exatamente a proposta que tem, provavelmente quase ninguém nunca ouviu falar, até porque só teve 800 downloads, e a gente vê no fim das contas que foi um dinheiro provavelmente mal gasto ou que ainda precisa ser muito aprimorado para ser efetivamente ter essa relevância aí social. Além disso, o Metrópolis também publicou nesse final de semana, os colegas de cidades publicaram uma reportagem mostrando que o Fred Linhares é o deputado daqui do DF que mais gasta com gasolina. Se for somar o que ele gasta com gasolina, é maior do que todos os outros deputados federais do DF somados, né? Então é um valor ali substancial que mostra que ele realmente faz esse gasto excessivo ali, de certa forma, com cota parlamentar com gasolina, né? Para quem não sabe, todos os deputados ali têm o direito ali a uma cota parlamentar, eles usam ali de acordo com algumas regras, e no caso do deputado Fred Linhares, ele estava gastando bastante com gasolina. E lembrando só um detalhe, o Fred Linhares, para quem não é de Brasília e está nos acompanhando, ele é um apresentador de televisão e de rádio, é muito conhecido aqui no Distrito Federal, antes mesmo de se tornar deputado, e também é sócio da empresa Integra Mídia e Construções, que é administrada pela mãe. Essas informações também estão na coluna de Tássio Lohan. Qualquer novidade, Tássio, você volta com a gente. Muito obrigado por estar aqui no Agora Metrópolis. Agradeço a vocês. Tchau, tchau. E, Rafa, agora a gente vai para um intervalo